Fala, corajosos! Sejam bem-vindos à Casa do Medo. Vocês acreditam em lendas urbanas? Em histórias contadas nas esquinas de geração em geração? Hoje eu vou contar para vocês uma lenda que apavora pessoas de todas as idades. A lenda das palavras proibidas. A lenda das palavras proibidas é uma daquelas histórias perturbadoras que circulam entre aqueles que têm medo do desconhecido. Segundo a lenda, existem certas palavras que, quando pronunciadas em momentos e lugares específicos, desencadeiam acontecimentos macabros. Essas palavras, aparentemente inofensivas, carregam um poder oculto, ligadas a forças sobrenaturais e entidades ancestrais que aguardam em silêncio para serem invocadas. A lenda das palavras proibidas remonta a tempos antigos, muito antes da colonização do Brasil. Dizem que tribos indígenas conheciam o segredo dessas palavras, que eram parte de rituais espirituais extremamente poderosos. Essas palavras estavam ligadas ao mundo espiritual, utilizadas para abrir portais entre o nosso plano e o dos mortos. No entanto, com o tempo, elas foram esquecidas, enterradas pelo tempo e pelo medo. Os anciões da tribo sabiam que essas palavras não deveriam ser ditas sem um propósito muito específico, pois liberavam forças que os vivos não eram capazes de controlar. Reza a lenda que, em uma dessas tribos, um xamã ignorou os avisos e pronunciou uma dessas palavras durante um ritual, abrindo um portal sombrio. Uma força invisível e destrutiva passou para o mundo dos vivos, levando consigo membros da tribo e deixando um rastro de morte e loucura. A lenda voltou à tona muito tempo depois, quando exploradores, colonos e, mais recentemente, pesquisadores encontraram referências enigmáticas a essas palavras em antigos artefatos e textos perdidos. O problema é que ninguém sabia exatamente quais eram essas palavras, mas relatos de encontros sobrenaturais e mortes inexplicáveis começaram a surgir em regiões afastadas do Brasil. Alguns estudiosos acreditam que essas palavras são semelhantes a uma espécie de maldição verbal. Elas não são necessariamente uma fórmula mágica, mas a combinação específica de certos sons pronunciados em momentos ou lugares impregnados de energia espiritual podem ativar eventos perturbadores. A lenda ganhou notoriedade nos últimos anos com uma série de incidentes estranhos, como o caso do grupo de estudantes, que em 2010, um grupo de estudantes de antropologia de uma universidade do interior decidiu visitar uma área remota da Amazônia para estudar os rituais indígenas. Em uma noite, durante uma roda de conversas, um dos estudantes, que tinha se aprofundado em textos antigos, brincou ao mencionar uma palavra que ele havia encontrado em um manuscrito. Ele repetiu a palavra em tom de zombaria, e logo depois as coisas começaram a desmoronar. O grupo ouviu gritos vindo da floresta, e uma névoa densa cobriu o acampamento. Um a um, os estudantes começaram a desaparecer misteriosamente. Apenas um sobreviveu, encontrado dias depois em estado de choque. Ele nunca mais pronunciou a palavra que desencadeou os eventos.
Outro relato, a história de João Batista, conta que em 1985, em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, um senhor chamado João Batista sempre foi conhecido por seu profundo conhecimento de história antiga. Em uma conversa casual no bar da cidade, ele mencionou que sua avó havia lhe contado sobre as palavras proibidas, advertindo a nunca usá-las. Movido pela curiosidade, ele decidiu experimentar. Numa noite de lua cheia, sozinho em casa, João repetiu a palavra que sua avó havia lhe ensinado. Desde então, ninguém mais o viu. Sua casa foi encontrada revirada e o interior estava coberto de símbolos desconhecidos gravados nas paredes. Moradores acreditam que ele foi levado por alguma entidade invocada pela palavra. A lenda sugere que, embora as palavras proibidas possam parecer comuns, seu poder reside no contexto em que são pronunciadas. Determinados locais, como encruzilhadas, ruínas antigas ou florestas consideradas sagradas, são especialmente perigosos para a pronúncia dessas palavras. Além disso, certos momentos, como a meia-noite ou durante um eclipse, são tidos como períodos em que o véu entre o mundo é mais fino, permitindo que essas palavras hajam com maior intensidade. Há uma lista de palavras-chave mencionadas em textos antigos que, embora não tenham sido comprovadas, são ditas desencadear eventos catastróficos. Essas palavras, que variam de região para região, são uma mistura de língua indígena extinta, português arcaico e elementos de religião afro-brasileiras. O curioso é que não é apenas a palavra em si que possui o poder, mas a intenção com que é pronunciada. Algumas dessas palavras são Iriná, relatada como uma das palavras proibidas, invoca o espírito de um guerreiro perdido. Tarku, dita ser capaz de chamar entidades da escuridão. Menori, acredita-se que abra portais entre o mundo dos vivos e dos mortos. A lenda das palavras proibidas é mais do que um conto de superstição. Ela fala sobre os perigos do desconhecido e do poder oculto das palavras. Muitos acreditam que brincar com forças além da compreensão humana pode ter consequências fatais. E para aqueles que ousam testar essas palavras, o aviso é claro. Uma vez ditas, elas não podem ser retiradas. Assim, o mistério permanece. Será que essas palavras realmente possuem o poder de invocar forças além do nosso controle? Ou são apenas histórias antigas, criadas para assustar os desavisados? No final, resta o aviso. Em certos lugares, certa hora, é melhor ficar em silêncio, pois você nunca sabe qual a entidade pode estar à espreita, esperando apenas uma palavra ser libertada. E essa foi a nossa história de hoje. Me diz aí, você acredita em lendas urbanas? Você acredita no poder das palavras? Me conta aí nos comentários. Será que agora você vai conseguir caminhar tranquilamente durante a noite, sabendo que algo pode estar atrás de você, esperando apenas que você fale algo? Lembre-se, aqui na Casa do Medo, o terror nunca dorme. Até o próximo vídeo.